Desde a década de 1970, o Brasil passou a ter a maioria da população em áreas urbanas. Hoje atingimos a incrível marca de quase 85% dos brasileiros vivendo nas cidades. Este é então um espaço dinâmico, vivo, efervescente, de lutas e incessantes jogos de interesses. É também palco do cotidiano de pessoas com histórias e necessidades muito diferentes. Perinho, a área com mais de 1.300.000 quadrados. A partir da hora que a gente recebe a criança e não a deficiência, fica tudo mais fácil. Não sei se isso é inclusão social. Nós damos condições para que possam praticar o nosso esporte que nós entendemos, né? Lugar que abre possibilidades para a geração de empregos e renda, que alavanca o desenvolvimento do país, mas que ao mesmo tempo abriga desigualdades sociais e econômicas enormes, que exigem comprometimento da gestão pública para promover democracia e cidadania. Em ano eleitoral, discutir os papéis e os desafios do poder municipal é convocar o cidadão a refletir sobre a esfera política que lhe é mais próxima. É pensar em quanto é importante estabelecer critérios para, através do voto, escolher prefeito e vereadores, ajudando a construir cidades melhores e mais justas para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute os poderes municipais, os poderes nas nossas cidades. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar o professor Luiz Roberto Alves, que é o coordenador do mestrado em administração da Universidade Metodista, Jaqueline Guarezemin de Oliveira, cientista política e professora da FESP São Paulo, e Arnaldo Marcolino, diretor da Escola de Governo de São Paulo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Desde a Constituição de 1988, com o processo de descentralização federativa, os municípios conquistaram maior autonomia política, administrativa e financeira. Consequentemente, tiveram também suas tarefas ampliadas e suas responsabilidades fiscais e sociais igualmente ampliadas. Cabe à gestão da cidade possibilitar, por exemplo, o acesso e garantir o acesso a toda a sociedade em nível local à moradia, aos serviços e equipamentos públicos, ao transporte coletivo, ao saneamento básico, à saúde, à educação, à cultura e ao lazer, naturalmente em conjunto com as funções dos estados e da federação. Para começar, eu gostaria que vocês explicassem, para quem está nos acompanhando, quais as atribuições e competências dos poderes municipais. Começar pelo executivo municipal. Vou ser cavaleiro aqui, vamos começar pelas damas. Jaqueline, bem-vinda. Obrigada pela O oportunidade. que fazem os poderes municipais? Começando pelo executivo. Então, tem algumas obrigações que, a partir, como você mesmo falou, da Constituição de 88, como saúde, habitação, e a questão mesmo da de impostos, a gestão desses em âmbito local, que os municípios acabou dando para os municípios uma certa autonomia com relação à gestão financeira, não é? Todavia, a grande questão é a gestão que se faz do Estado, quer dizer, como que se utilizam esses recursos. São Paulo, por exemplo, a cidade de São Paulo tem hoje em caixa, não é em final de mandato, um valor muito significativo, que então, por que isso não foi usado para políticas, não é, de inclusão social? Quando você está falando de poder municipal, quem é a cidade? Eu acho que essa deveria ser a primeira pergunta. Não é? A cidade é formada de cidadãos, de pessoas que têm, além de necessidades, elas têm desejos. A cidade, ela tem uma alma, ela fala, não é? Ela tem uma identidade. E São Paulo, ainda que tenha esses recursos todos, uma cidade que de muitas oportunidades, ela tem uma limitação, sim, no que se refere à participação democrática dos cidadãos. Porque quando a gente está falando de democracia, nós temos que falar de acesso aos bens da vida. Porque democracia, se você falar só do ponto de vista político, aí você vai falar das eleições, não é, e de participação dentro dos órgãos de governo. Agora, nós temos que entender a democracia enquanto possibilidade de acesso das pessoas aos bens da vida. É um pouco mais amplo esse conceito, e é um dos grandes conceitos que foi revisto pela Rio+20, né, na Conferência dos Povos, que tentou colocar uma perspectiva mais de médio prazo, para sair do imediatismo da gestão pública apenas como um órgão fiscalizador ou qualquer coisa do gênero. O executor de atividades da Não, ele tem que rotina da ouvir a cidade. população. Ainda mais São Paulo, uma cidade grande, que tem uma diversidade territorial,
que tem que ser diagnosticada, tem diferenças nisso de interesses, e não tem como o poder público sair dizendo o que é, sem ler esse cenário, sem identificando ele, conseguir mapear junto com a sociedade, num pacto com a sociedade, construir alternativas mais viáveis e mais a ver com as necessidades das diferentes comunidades hoje em torno da periferia do centro. Marcolino entra na conversa, quer dizer, do ponto de vista municipal, especificamente, do poder executivo municipal, quer dizer, os prefeitos da cidade, seus secretários. Numa região metropolitana temos muitos municípios, alguns apenas com secretarias. A cidade de São Paulo, que é a maior da região metropolitana, tem também subprefeituras, enfim. O governo está organizado de algum modo para produzir e cumprir políticas públicas em determinado nível, porque tem outros que são de responsabilidade do Estado e outros ainda da Federação, do governo federal. O que é, você que está na direção da escola de governo, o que é governar uma cidade desde o executivo? Então, eu continuo com a fala da professora Jaqueline, e eu queria colocar como é que esses governantes, ou nós, pensam o que é esse bem público, de que forma ele enxerga isso. Porque a participação social tem um papel fundamental, que não é só eleger, que não é só dizer você é o meu prefeito, ou você é o secretário de confiança desse prefeito. Como implementar para que essa população tenha acesso. E de que forma se faz isso? E não se faz isso só fazendo acordo ou pacto com os partidos, mas o grande pacto tem que ser feito com a sociedade, com a população. E alguns desses governos têm muita dificuldade de fazer esse pacto, de entender o papel da sociedade. Se nós pegarmos o município de São Paulo como referência, um município pequeno, quase metade do estado de São Paulo está dentro do município de São Paulo. E há regiões de São Paulo que a sua população é maior do que muitos municípios. E as próprias subprefeituras não dão condições de trabalhar. Eu posso dizer que o município de São Paulo, nesse aspecto, ele é quase ingovernável se a sociedade não vir ajudar. A segunda coisa é esse bem. Que bem público que nós estamos falando e que políticas públicas nós temos para que essa população seja incluída, para que essa população tenha acesso. Não acesso à cidade, mas acesso a uma educação de qualidade, acesso a uma saúde de qualidade, acesso a um trabalho de qualidade, acesso a uma cultura que é jogada quase que no lixo, se é que assim eu posso dizer. A segurança, a mobilidade. A mobilidade. E a segurança, que eu ia deixar por último, já que você puxou, eu vou trazer, é uma segurança armada. A segurança não perpassa por homem mais armado. A segurança se dá pelo conhecimento, pelo acesso ao conhecimento. Olha aqui essa mesa, a sua riqueza da mesa, Luiz, se assim me permite chamá-lo. Claro. Luiz, nós temos aqui 2 universidades, o conhecimento, nós temos 2 professores que podem, inclusive, dar mais argumento da importância de que quando se tem conhecimento e junto com o acesso, facilita muito mais a sua governança com a participação social. Luiz Roberto, bem-vindo mais uma vez aqui no debate, trazendo para a gente a sua sabedoria. Como é que você lê as cidades? Como é que você lê essa condição política em sentido mais amplo da cidade, não partidário necessariamente? Claro. Embora, como muito bem colocaram Jaqueline e Marcolino, entre 1988 e agora. 88, a nossa Constituição. E agora, chegando inclusive ao Rio+20. As forças que organizam o mundo urbano tenham dado informações novas de como a cidade pode e deve se constituir para, no mínimo como polis, né, o que se pensa há 1.500 anos, mais ou menos, criar um pouco de alegria, de felicidade no lugar onde a gente 2.500 anos, é isso? Exatamente. Então a despeito disso, no Brasil, eu não consigo ver os 3 poderes se eu não pensar historicamente. Eles são assincrônicos e problemáticos. Assincrônicos e problemáticos. Por quê? Porque o que hoje está acontecendo, claro que tem a ver com um mundo colonial, imperial e republicano.
que eu saiba, não morre dentro do mundo partidário e nem dentro de nós tão facilmente essa experiência histórica de defasagem mesmo, ou seja, de um alto valor àqueles que executam e que parece que passam a ser donos do poder, porque isso os associa a capitanias hereditárias, a donos das antigas regionalidades, não? E ao lado deles, parece que correndo atrás deles, querendo segurá-los ou participar, você tem um poder que pensa em fiscalizar, o outro que pensa em legislar e que tenta responder depois que aquele mais poderoso, que representa uma tradição de poder e que a ditadura militar tão recente estimulou, que é a ideia dos que fazem, dos que executam. Há um descontrole e uma assimetria que termina por perturbar diretamente a realização harmônica do que nós tão desejadamente chamamos de políticas públicas que se esperaria serem integradas e integradoras. Nós não temos linguagem hoje ainda para construir política pública integrada e integradora. Nós não temos sequer linguagem. Por onde é que a gente vai começar para fazê-las? Não temos código. O código não está dado a partir do mundo colonial e imperial e com o modo republicano, com o clientelismo e tudo mais que nós construímos. Nós teremos de renovar esta linguagem que permita a gente pensar que há, como Marcolino, já que eles colocaram, há de fato lugar de participação nessa assimetria problemática do poder no Brasil. Eu lastimo muito, mas eu tenho ânimo que ainda nós, e seremos nós como um todo, que teremos de construir esse código. Que ainda não está dado. Não está dado. Eu vou aproveitar essas suas colocações que nos provocam a pensar numa certa direção, suponho eu. É o seguinte, quer dizer, o que é, então, produzir um bem comum numa sociedade que é assimétrica, dissimétrica, discricionária, né, onde você tem, então, uma hierarquização de valores, né? Estou querendo dizer disso. Quer dizer, se o executivo, aqueles que ascendem ao poder executivo, no caso da cidade, o prefeito, né, no poder legislativo, os vereadores, eles ganham um status diferente em relação ao resto dos cidadãos, né? Isso produz um caldo de cultura que, por exemplo, deve se revelar muito fortemente nas nossas eleições, por exemplo. Por exemplo, nos programas eleitorais. Você tem um programa eleitoral onde parece que muitos dos candidatos, ou se não todos, as estratégias de marketing político, etc., são estratégias da imagem de uma competência absoluta que parece que reforça isso que você acabou de dizer, né? Pessoas que então têm mais conhecimento, mais competência, portanto mais poder sobre a cidade do que outros. Isso faz sentido, Jaqueline? Eu acho, inclusive, como estratégia de campanha, o que se vê muito é candidato falando de, por exemplo, né, vamos falar assim, em coisas práticas, num contexto eleitoral. Cidades do interior ocorre muito. O candidato a prefeito, ele diz, não, temos que fazer cursos de informática para a juventude. Ele desconhece os índices de exclusão digital, nem sabe se tem jovens ainda na cidade, porque a tendência dos jovens é ir para os grandes centros, onde tem outras oportunidades. Então, eu penso que existe muita produção de dados, mas o Estado pouco utiliza essa informação para traçar política pública, porque se utilizasse, talvez tivesse ações mais efetivas. E hoje nós temos, um censo atualizado, tem uma PNAD, não é ano a ano. Você tem aqui em São Paulo, Fundação SEAD, que produz muitos dados. O que é a PNAD? A PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, não é? Realizada num número de cidades que envolve regiões metropolitanas. Ela consegue atualizar os dados do censo, que o censo é a cada década.
e consegue traçar um perfil da população. Nesse sentido, hoje, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas do governo federal, ele tem diagnósticos e dados, e o próprio IBGE, num link lá que chama Cidades Arroba, tem informações sociodemográficas de desempenho em diferentes áreas, e o próprio prefeito ou os secretários de cada área, eles não utilizam isso. Então, quando a gente está falando de poder local, e o vereador, no caso, acho importante a gente dizer isso, né? Quer dizer, os vereadores, eles são coadjuvantes nesse processo eleitoral, eles não aparecem muito, mas na mão dos vereadores está a legislação nos municípios. E aprovação do orçamento, aprovação de orçamento, quer dizer, é um poder importante, eles são periféricos nesse debate, acabam dizendo, passando também imagem construída muito pelo marketing, desconhecendo a realidade. Então, quando está se falando de gestão pública, me parece que em alguns lugares o que tinha que se fazer é uma apropriação dessa informação que já existe, não é discutir isso com a sociedade, que nós temos aí a possibilidade de um plano diretor participativo. Mas antes que você entre nisso, nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com a sequência dessa conversa.